Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Primeira Trave aqui no YouTube, certo? E dessa vez vamos falar sobre a derrota do Corinthians para o Ceará em casa no Campeonato Brasileiro, segunda derrota consecutiva da equipe do Dorival Júnior, que complica um pouco a situação, né, na briga ali por uma vaga na Libertadores, que está bem embolada nesse Campeonato Brasileiro, por mais que já tenha se afastado da zona de rebaixamento, a outra perspectiva acaba ficando um pouquinho mais distante, só que nem tanto também, né, porque tudo pode acontecer, ainda tem muita bola para rolar ainda nessa competição, certo? Mas vamos ao que interessa, vamos aqui para o campinho. O Corinthians começou dessa maneira, sem o Ranieri, né, que sofreu mais uma lesão na temporada, então o Maicon foi ali o primeiro volante, foi o integrante do meio campo, né, que mais se aproximou dessa saída de bola. Vou começar montando como o Ceará se dispôs, né, para se defender. A gente teve aqui o Pedro Henrique, o Lucas Mugni formando mais ou menos uma dupla, o Galeano fazendo uma dobradinha aqui com o Matheus Bahia para defender o lado esquerdo, a mesma coisa com o Rafael Ramos aqui pelo lado direito, e eu quero começar por aqui, inclusive, que foi um ponto bem importante do jogo, né? A gente teve, como de praxe aqui, o Bidu avançando bastante por esse lado, o Bidon também bem participativo aqui nessa faixa central, só que do centro mais pelo lado esquerdo, e o Memphis sendo aquele cara que sai bastante, né, da referência da dupla de ataque ali com o Yuri. O Yuri é quem mais fica, o Memphis é quem mais sai da referência. A gente teve aqui bastante o Garro circulando com liberdade, né, então acabou se formando esse volume aqui bastante alto de jogadores por esse lado. Como eu havia antecipado, né, a gente teve o Maicon aqui à frente da saída de bola, o Gustavo Henrique, o André Ramalho e o Mateuzinho formaram a grosso modo aqui um trio, e aí já é um detalhe interessante, né? Um pouquinho diferente do usual, que o Mateuzinho não teve tanta liberdade assim para avançar, ele ficou mais preso aqui nesse trio. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo esse cenário mudou um pouco, a gente já vai chegar lá, e a gente teve o Dieguinho, que ao invés de ser um terceiro homem aqui nesse trio de meio-campistas atrás do Garro, ele serviu praticamente como um ponta mesmo pela direita, bastante espetado. Então a gente teve o Corinthians que saiu jogando dessa forma, o Maicon se aproximando bastante aqui, então a bola chegando com frequência aqui nesse lado esquerdo, o Memphis fazendo esse pivô. O Gal foi o jogador mais importante mais uma vez, o jogador mais criativo do Corinthians, o jogador que chegou mais próximo ali de criar chance e causar perigo ao sistema defensivo adversário. A gente via com bastante frequência esse movimento aqui acontecendo, né, do Memphis aparecendo por aqui, e depois saindo por aqui para puxar o marcador de volta, e o Garro aparecendo então para receber um passe, seja do Bidon, seja do Matheus Bidu, para criar uma jogada, e de repente inverter aqui pro Dieguinho num contra um, finalizar de fora da área, passar para o Yuri Alberto com um destaque negativo mais uma vez hoje, né, muito pouco participativo, muita pouca mobilidade, né, para aparecer como opção nesse jogo do Corinthians. Então a gente teve um Corinthians aqui que mostrou repertório, né, mostrou opções ali para sair jogando no campo de ataque, mas pouca coisa de fato aconteceu, principalmente em relação a essa dupla de ataque, né, de modo geral. Como eu vinha dizendo, o Memphis, apesar de ter tido esse papel importante na parte tática, ele não teve um bom desempenho tecnicamente, venceu apenas um duelo de 9 disputados, errou muitos passes, errou bastante nessas associações aqui que poderiam ter culminado de repente em jogadas para o Garro entrar por aqui, finalizar. Enfim, o Memphis errou bastante, e acho que foi esse o ponto principal, né, que impediu o Corinthians de causar muito perigo à defesa do Ceará no primeiro tempo. O Dieguinho, que como eu havia dito, foi um cara que ficou bastante isolado nesse lado direito no primeiro tempo. Ele até tentou uma coisa ou outra, mas foi muito bem defendido pelo Matheus Bahia. E no segundo tempo a gente tem um ajuste que acaba mudando um pouquinho esse cenário, que como pelo contrário do que eu havia dito, né, que o Mateuzinho havia ficado mais preso no primeiro tempo. No segundo tempo ele consegue avançar mais, e aí ele consegue ocupar melhor essa marcação do Ceará, e ele faz com que o Dieguinho consiga descer aqui para receber a bola, sair jogando até o campo de ataque, se colocar em situações de 1 contra 1, e aqui ele tem um desempenho muito melhor, ele que acaba sendo, ao lado do Garro aí,
o destaque do Corinthians na partida. Ele consegue alcançar a profundidade aqui em diversos casos, passar pelo Matheus Bahia, cruzar para trás, mas justamente nesse momento ali da finalização, de quem vinha de trás acabava não acontecendo muita coisa. Claro que isso vem muito também do mérito do Ceará, né, de fechar bastante aqui essa entrada da área, fechar quem quer que estivesse aqui invadindo a área, seja com o William Machado, com o Marcos Vitor, com o Zanocelo, o Dieguinho, enfim, um desempenho defensivo ali muito interessante da equipe do Ceará, que conseguiu se aproveitar bastante dos contra-ataques, não só no gol, mas também em outras oportunidades. O Corinthians que acabou, principalmente nesse segundo tempo, né, ficando muito desprotegido pelos lados. Teve bastante o Pedro Henrique, por exemplo, caindo por esse lado, o Galeno caindo por esse lado, atacando as costas desses laterais. E também o meio-campo, né, ficou menos protegido. O Maicon, que não tá tão habituado, né, ultimamente a fazer essa função do primeiro volante, que normalmente é do Ranieri. Então, de modo geral, o Corinthians ficou pouco protegido e bastante suscetível a sofrer esses contra-ataques. No segundo tempo, claro, é natural a exposição, né, por conta de estar perdendo, tá com o placar adverso. Mas, de modo geral, também foi uma escalação um pouco segura, né, que por mais que entregasse bastante repertório ofensivo, como de fato aconteceu, tem esse lado, né? Teve esse risco aí que o Corinthians sofreu e acabou sendo derrotado. Queria destacar também as substituições do Dorival, que acontecem um pouquinho depois da metade do segundo tempo. Ele coloca o Guinegão no lugar do Memphis e o Romero no lugar do Breno Bidon. A substituição do Guinegão pelo Memphis ali é meio que um 6 por meia dúzia, né, taticamente falando. Já o Romero pelo Bidon é uma opção que acaba tornando o Corinthians mais ofensivo, né? Ele coloca o Romero aberto pelo lado esquerdo como se fosse um ponta ali junto com o Matheus Bidu, né? Que é um lateral que avança bastante, acaba tirando o Bidon dali do meio campo. É uma atitude que já parte um pouco pro desespero, né? Da busca pelo resultado. Só que acaba desmontando um pouco o Corinthians também taticamente. O Breno Bidon vinha fazendo um papel, por mais que não viesse entregando um desempenho, né, tão acima da média na partida. Ele era um cara importante para essa condução, para essa saída de jogo, e o Corinthians acaba ficando um pouquinho desmontado ali taticamente, como eu havia dito. Acho que foi muito cedo. O Corinthians tinha voltado melhor para o segundo tempo, né, com esse ajuste do avanço do Mateuzinho, com o Dieguinho rendendo bastante, com o Garro rendendo bastante, e acho que o momento, né, não mostrava, não exigia tanto essa necessidade do Dorival fazer essa escolha, pelo menos na minha interpretação. Depois ele coloca o Thales Magno também no lugar do Bidu, aí já era mais para a reta final do jogo, aí de fato o Corinthians estava em situação de desespero na busca pelo resultado. Mas antes disso, eu enxergava assim que o Corinthians estava construindo ali, estava encontrando aos poucos um caminho para buscar esse gol de empate, quem sabe eventualmente a virada. Então, resumindo de modo geral, achei que taticamente o Corinthians mostrou bastante coisa, por mais que tenha sofrido bastante nos contra-ataques. O Corinthians mostrou repertório ali para tentar arranjar alguma coisa no ataque, mas o problema foi o desempenho do Memphis, o desempenho do Yuri Alberto, o refino técnico, né, na finalização, no último passe, que faltou para o Corinthians conseguir um resultado melhor na Neoquímica Arena, certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puderem se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar para aquele seu amigo, que gosta de uma análise tática. Ficamos por aqui, então. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.